Boa tarde, lindezas e lindezos. Vamos para a nossa aula de número 31, na apostila de Sociologia, a página 40 até 42, onde nós vamos considerar a questão dos partidos políticos. E para abrir esse nosso papo de hoje, eu vou chamar para participar da nossa aula o famoso Machado de Assis. Ele era um negro e, para os padrões da época, surpreendia e nos surpreende até hoje com a sua habilidade em transformar ideias em palavras e fazer com que a gente pense. Ele escreve diversas coisas maravilhosas, dentre elas um trabalho chamado A Sereníssima República. E tem assim uma fábula muito bacana sobre os partidos políticos. Ele começa falando, contando a história de um pesquisador, um estudioso das aranhas, e Cônego Vargas. E esse estudioso, esse cientista, ele passa a observar, a conviver com as aranhas e nota que, a exemplo do que as abelhas fazem politicamente, elas se reúnem, se organizam, tem uma rainha, tem as operárias, tem os zangões, as formigas também, tem a rainha e tem aquelas que são trabalhadoras, tem os soldados, enfim, existe toda uma estrutura organizacional nas formigas e nas abelhas. E ele faz então uma fábula sobre as aranhas. Perdão. Nos chama a atenção, primeiro, a clareza de raciocínio, né? Porque ele usa como interlocutor das aranhas esse cientista, esse pesquisador, o Cônego Vargas, que vai estudar detalhes sobre a vida das aranhas e ver como é que elas se organizam. Mas elas não estavam muito afim de ter uma monarquia, uma rainha, um rei. Elas estavam afim de uma república. E ele sugere, então, ele tinha um ótimo diálogo, essa figura ficcional, o Cônego Cônego Vargas, ele tinha essa facilidade em se comunicar com as aranhas, de tal maneira que ele se torna um líder das aranhas, um mentor, um guru, e ele dá as dicas para as aranhas de qual seria a melhor forma de governarem-se a si próprias. Ele usa então o exemplo dos venezianos antigos, que tinham uma república, a República de Veneza, que era bem sucedida, e sugere para as aranhas a ideia republicana. E as aranhas gostam, que legal, mas para isso precisamos nos organizar em partidos, porque entre nós existem diferenças. Existem aranhas que gostam de fazer os fios da teia retinhos, existem outras que gostam de fazê-los curvilíneos. E aí vão surgindo partidos entre as aranhas. O partido retilíneo, que só propõe que as aranhas façam tudo em linha reta. O partido curvilíneo, que quer que as aranhas façam as suas teias de modo curvo. E outro partido, o partido reto-curvilíneo, que acha que pode ter retas e curvas, curvas e retas, de tal maneira que forma-se outro partido. Existe outro partido que é o partido anticurvilíneo e antirretilíneo. É o partido do contra, é a oposição. Acha que as teias não precisam ser feitas nesse formato e que poderiam ser feitas de ar. As teias seriam invisíveis, muito mais fáceis de capturar os insetos. Bom, dessa multiplicidade de ideias surgem os partidos na República das Aranhas. Bem, é uma ilustração, uma fábula muito legal para a gente começar a nossa aula, porque toda vez que alguém se organiza, sejam aranhas, sejam abelhas, em primeiro lugar precisa ter um líder, né? Uma rainha, alguém que presida, enfim, tem que ter alguém que tome a liderança. E essa fábula, ela põe a gente a pensar, ela faz a gente imaginar que a diferença de opiniões é saudável. É legal que você tenha uma opinião, o outro tenha outra, e por que não sentar, discutir, tentar chegar a um acordo, né? O primeiro problema partidário é como eleger alguém para ser o líder.
Quem vai nos comandar? Como formar partidos? Qual o interesse? O que o seu partido defende? O meu defende linhas retas, outro curvas. Outro não, pode ser curva e reta. Não, nada disso. Tem que ser uma coisa transparente. Ninguém tem que enxergar. Afinal de contas, nós somos caçadores de insetos. E se a teia for visível, enfim, opiniões divergentes para chegar a um consenso. Mas quem vai nos liderar? E agora? Como formaremos esses partidos? Quais são os ideais de cada partido? Como saber quais são os reais interesses de cada partido? Pensadores como Burke, como Max Weber, têm interpretações diferentes sobre essa questão do real interesse dos partidos. Em primeiro lugar, para Burke, deveria ser o interesse geral, o interesse nacional das aranhas, o interesse nacional de qualquer sociedade que queira se organizar, seja ela um país ou seja um clube, uma entidade qualquer que tenha opiniões diferentes, precisam então formar grupos, partidos, para que essas ideias sejam defendidas ou rejeitadas, se for o caso da maioria. Mas também tem os partidos que não têm interesse geral, têm interesse apenas em poder, em comandar, em dominar, ou então, pior ainda, não sei se é pior ou se é melhor, mas quando um partido tem interesses particulares. Por exemplo, o Partido dos Banqueiros Multimilionários vai defender quem? O pobre? Partido dos Empresários Supercapitalistas e Desinteressados. Poxa vida, vai defender quem? Eles mesmos estão desinteressados em todo o resto, exceto no próprio umbigo. As associações, portanto, elas devem ter objetivos, planos, em benefício de quem elas trabalham? Em benefício próprio? Ou seja, são questões a serem vistas antes de se formar um partido, ou seja, tem que saber qual é o real interesse, qual é o plano, qual é o objetivo, qual é a ideia que o partido tem. Para Burke, eu já falei, era a ideia de um conjunto de interesses de comum acordo para benefício de todos, para benefício nacional. Para Max Weber, a interpretação já é outra. Um partido visa dominar. Ele quer mandar, ele quer ser, senão ele já nem entra. Se é para obedecer, né, ele só se sujeita. Para Max Weber, a ideia é de domínio, de poder. Mas como surgiram os partidos? Lá na Inglaterra, quando o absolutismo inglês é posto em xeque, surge o parlamentarismo. E parlamentarismo serve para parlare. E quando você parla, um parla daqui, outro parla de lá, e se chega a um consenso, então se vota para ver o que acontece, né? A Inglaterra começa a organizar esses grupos, mas eles eram assim meio partidários da burguesia, tá? Lá na Inglaterra, Oliver Cromwell e outros que nós já estudamos. Mas você pensa bem, tá? Quando você tem um grupo organizado, surgem outros grupos, começam a surgir conflitos. Karl Marx vai falar que isso sempre existiu, que é a luta de classes, o que partidariza qualquer relação desde as cavernas até hoje. Mas nós hoje, no mundo moderno, atual, devemos pensar quem está por trás dos partidos, o que o partido tem, como ele funciona. E lá no passado a gente pode tirar um modelo que serviria de base para nós não repetirmos os mesmos erros. Todos os partidos precisam ter reuniões para poder falar, trocar as ideias, né? Mas para poder existir tem que ter contribuição. Toda vez que entra dinheiro já começa a rolar alguma desconfiança. Quem contribui? Quem contribui mais manda mais. Quem não pode dar muito fica quietinho, né? Como é que se faz para convencer outros a aceitarem as ideias daquele partido ou do outro partido? Quais são as técnicas de mobilização, de levar as ideias, né? E outra coisa, quanto mais pessoas são mobilizadas, quanto maior o número de participantes, maior será a probabilidade de divergências.
Porque quanto mais gente, mais opiniões, quanto mais opiniões, mais diferenças de opiniões. Senão fica todo mundo que nem cordeirinho concordando com tudo. Partido serve justamente para partir. Quando você tem muitas opiniões, vão ter algumas mais parecidas, elas se juntam, outras bem diferentes que entre si se juntam, por isso chama partido. Se fosse integral, se fosse total, como é no totalitarismo, como é no absolutismo, não haveria partição de opiniões. Partido indica justamente que é algo fragmentado, por isso chama partido. Trata-se de um distanciamento, perdão, uma distância de opiniões que divide, por isso, partido. Quando as partes não se entendem, ou elas formam novas partes que se entendem, elas precisam ter lideranças. Toda vez que você tem liderança, se é uma liderança democrática dentro de um partido, dentro de um conjunto, que está disposta a trocar opiniões, beleza. Quando há o interesse da liderança ter a supremacia, ter o domínio total, isso recebe o nome de hegemonia. A hegemonia pode ter diversas interpretações, tá? Tem hegemonia de poder de fato, que é o comando totalitário, então essa hegemonia não tolera outras opiniões. O caso, por exemplo, do nazismo, do fascismo, é uma hegemonia totalitária sem a menor chance de diálogo. Tem também a hegemonia intelectual, ou pelo menos que tenta passar ideias. Eu vou citar um exemplo aqui: algumas redes de televisão exercem domínio sobre uma parcela da população, dos telespectadores que gostam da programação daquela TV, das ideias daquela TV, do que ela defende. Outra TV já poderá ter outra forma de manipular intelectualmente, através de uma mobilização, fazendo com que haja uma hegemonia grande, como algumas redes de televisão têm, né? Dominam, portanto, é uma forma de hegemonia intelectual. Tem também a hegemonia econômica. O capitalismo, por exemplo, ele tem um monte de defeitos, obviamente, como tem o comunismo, como tem qualquer ideologia. Todas elas são cheias de coisas ruins e cheias de coisas boas. O consenso, o bom senso, o equilíbrio é que deveria fazer que não houvesse essa hegemonia. Mas há hegemonia ideológica. Lá na União Soviética, no tempo do Stalin, ninguém podia discordar de nada. Mesma coisa do Hitler, mesma coisa do Getúlio Vargas. Ou também temos uma hegemonia de classe dominante. Aqui no Brasil nós tivemos a política do café com leite, e a hegemonia, o domínio, o poder, o controle estava na mão dos latifundiários, dos cafeicultores. Então, durante aquele período, houve uma hegemonia de classe, a classe dominante eram os cafeicultores. Também há uma hegemonia política. Por exemplo, podemos dizer que aqui no Ocidente a hegemonia política está nas mãos dos Estados Unidos, embora exista uma outra potência querendo tomar o domínio. Começa mercadológico, depois pode passar para ideológico, mas existe a tendência hegemônica da China também vir a ser uma potência dominante. Talvez até já esteja fazendo alguns testes para ver até onde ela domina. Mas os Estados Unidos mantém a liderança, né, nessa postura política. E o mais curioso de tudo isso é que hegemonia e poder andam de mão dada, ou de mãos dadas. Veja só, poderio armamentista, bélico, bombas atômicas, mostram quem tem o poder. Então, os Estados Unidos têm um poder sim, bélico, que coloca medo e ninguém vai colocar a cara, nem o maluco lá do Kim Jong-il na Coreia do Norte, mas ele tenta ter o seu grau de domínio, de poder, né? Tem países que, por exemplo, podem estar fazendo testes com armas químicas, com armas biológicas, para atingir a hegemonia. Ninguém sabe, eu também não estou dizendo que há, mas pode existir, tá? Então, da página 40 até 42, a essência é essa,
que eu falei para vocês aí, tá? Dê uma lida. Tem exercícios que deverão ser feitos, mas você pode fazer aos poucos, tá? Faça os exercícios da página 47 até a 48, que vai ser mais ou menos dentro desse contexto que eu falei nessa aula, tá? Na próxima aula eu passo os exercícios que devem ser feitos, as tarefas que devem ser feitas, que serão na próxima aula, da página 48 em diante. Beijo no coração.